Olá, aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de 71 livros na área de informática, criador desse nosso canal aqui no YouTube, que no momento em que gravo esse vídeo já está com 1049 videoaulas grátis para você assistir e aprender muito sobre informática, e também criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula da internet desde maio do ano 2000. Trago agora para vocês mais uma série de videoaulas grátis, desta vez sobre fórmulas e funções no Excel. Ao longo de 500 ou mais videoaulas, eu vou trazer muitos exemplos práticos e úteis que com certeza vão ajudar muito vocês com o uso de fórmulas e funções no Excel. Todo o conteúdo destas aulas é gravado com base no conteúdo desse livro aqui de minha autoria. Fórmulas e funções no Excel, curso completo, aplica-se a qualquer versão do Excel. Se vocês quiserem dar uma força aqui para o canal, podem adquirir o livro através desse link aqui, que além de um preço especial, esse livrão com 1174 páginas, está tendo como bônus a Universidade Prática do Excel. A nossa formação completa em Excel com 925 videoaulas, são 22 cursos, 22 certificados, um certificado de conclusão para cada curso. Então, querendo nos apoiar, uma maneira é comprando o livro através deste link que está aqui. Desejo um excelente estudo a todos e vamos a mais uma aula desta série sobre fórmulas e funções no Excel. Olá, seja muito bem-vindo ao curso Fórmulas e Funções no Excel. Esse vai ser um curso completo e prático. Tudo para que você possa dominar fórmulas e funções no Excel na prática. Meu nome é Eric Gonçalves, eu vou ser o professor nesse curso. Bom, nós vamos iniciar aqui com uma parte teórica. Eu vou passar alguns slides e vou fazer algumas explicações, alguns comentários no que você vai aprender nessa parte inicial. É uma parte teórica, mas ela é uma parte muito importante. Então você deve assistir toda a videoaula, prestar bastante atenção, porque é fundamental a gente ter esse conhecimento teórico para depois aplicar na prática. Então eu vou passar aqui o slide. Então aqui nós temos a introdução ao curso, né, que vai ser tudo sobre fórmulas e funções no Excel. Bom, esse curso ele foi gravado para ser um guia, né, uma referência sobre o uso das principais fórmulas e funções do Excel. Tá? E aqui em qualquer versão. Então, a gente pode usar na versão 2003, 2010, 2016, 2019. Eu vou estar utilizando a versão 2016 para estar ministrando esse curso para você. Bom, vamos continuar aqui. Mais do que apenas apresentar as fórmulas e respectivas sintaxes, tá? O que é essas sintaxes, né? Cada fórmula tem a sua sintaxe. Por exemplo, a fórmula soma vai ter a sintaxe lá inicial daquela fórmula. Nós, os autores, né, nós preocupamos em apresentar exemplos práticos, completos e úteis, né? Então, é muito importante você aprender através de exemplos práticos, que são completos, né, ou seja, tem um início, meio e fim, e úteis, né? Úteis para você poder estar usando no seu dia a dia, para você poder estar usufruindo desses exemplos práticos, né? Então, os exemplos, sem nenhuma dúvida, né, poderão ser usados no seu dia a dia e adaptados com muita facilidade. Esse é um outro ponto, né? Você pode adaptar, né, esses exemplos no seu dia a dia, naquilo que você está trabalhando. Concebemos esse curso para ser referência definitiva e em constante evolução sobre fórmulas e funções no Excel. Então, isso aqui vai ser uma referência definitiva para você, né? Através desse curso, você vai ter um guia, né, para poder estar utilizando essas fórmulas. Esse é um curso simplesmente perfeito, né, para quem quer dominar o uso de fórmulas e funções no Excel, através de exemplos práticos, completos e úteis, tudo passo a passo e com explicações detalhadas. Então, em cada exemplo, né, a gente vai detalhar, eu vou detalhar para você bem, para que você possa compreender da forma mais fácil possível. Vamos passar para o próximo slide aqui, né?
E aqui vamos falar um pouquinho sobre as versões que se aplica a esse curso, né? Eu já falei, né, que são as versões lá 2003, né, 2007, e aí 2010, enfim, né? As versões mais atuais e as mais antigas, tá? E aqui, então, o curso se aplica a qualquer versão do Excel, como eu já estava falando para você. A maioria das fórmulas se aplica até mesmo versões muito antigas, tais como 95 ou Excel 2.0. E também, claro, que existem as funções que, a partir de uma determinada versão, como exemplo da função soma C, a qual só existe a partir do Excel 2010. Então, tem funções que elas são mais recentes. A Microsoft vai atualizando o Excel, né, e vai trazendo funções que vão sendo implementadas a partir daquela versão, né, e aí não funcionam em versões mais antigas. Sempre que uma função não funcionar em uma determinada versão, colocaremos um comentário e um aviso, né? Então, por exemplo, se vamos explicar uma função que seja novidade no Excel 2016, colocaremos um aviso em destaque de que a respectiva função não existe no Excel, por exemplo, 2003, 2010 ou versão anterior. Então a gente vai estar sempre avisando caso aquela função não funcione naquele Excel específico, né? Concebemos esse curso para ser referência definitiva, eu já havia até comentado isso, e em constante evolução sobre fórmulas e funções no Excel. Bom, esse curso ele foi dividido em lições, então a gente vai ter várias lições, e né, em cada lição é abordada uma categoria de funções, como exemplo, funções lógicas, funções de pesquisa, funções de data e hora e assim por diante. Então a gente tem muitas funções dentro do Excel que fazem diversas funções, né? Funções que fazem diversas funções, né? Em cada lição eu apresento conceitos teóricos, né? Então a gente vai seguir uma lógica, que é teoria, seguido por exemplos práticos, né? Passo a passo, detalhadamente explicado e com telas ilustrativas, para que você possa consolidar os conceitos teóricos apresentados. Então a gente vai para a teoria, vai para a prática, para você unir uma com a outra e aí saber o porquê você está fazendo aquela função. Fizemos um grande esforço para trazer exemplos completos, práticos e úteis, sintonizados com o que você irá enfrentar no seu dia a dia. Então, os exemplos que a gente vai trazer é pensando em exemplos do dia a dia, que automaticamente você vai olhar aquele exemplo e vai poder fazer as adaptações, como eu já havia comentado. Um bom estudo a todos, espero sinceramente que esse curso possa ajudá-lo a utilizar melhores fórmulas e funções do Excel e aplicar na prática este conhecimento. É isso que eu desejo para você, né? Que você possa aproveitar o máximo de informações desse curso para que você possa sair daqui com certeza dominando fórmulas e funções no Excel. Você verá que aprender na prática e com exemplos passo a passo sempre é muito mais divertido e principalmente fica muito mais fácil de aprender. Então a gente vai procurar fazer umas coisas, exercícios, né, de forma prática, com exemplos passo a passo, que isso vai ficar fácil, né, divertido, não vai ficar aquela coisa muito monótona, né, dentro de um curso. Então a gente tem teoria, mas tem que praticar e é dentro da prática que realmente a gente vai conseguir aprender. Bom, aqui vamos falar um pouquinho mais sobre para quem é e quais os pré-requisitos para acompanhar esse curso. Então é importante você saber isso. Esse não é um curso para usuários completamente iniciantes em Excel, né? Para usuários que nunca trabalharam com Excel. Então, se você nunca trabalhou com Excel, né, você terá um pouquinho de dificuldade para acompanhar esse curso, porque a gente não vai se deter muito a clicar numa célula, a pegar informações detalhadas que são a base do Excel. Então, você já tem que ter esse conhecimento base, né? Então, para acompanhar esse curso, você já deve ter pelo menos os seguintes conhecimentos sobre o Excel. Aqui eu vou citar alguns que você tem que já ter um conhecimento, tá? Criar pastas de trabalho, planilhas e salvar e imprimir planilhas, tá? Digitar e formatar informações em uma planilha do Excel, né? Com texto, datas, números e etc. Navegar entre as planilhas de uma pasta de trabalho, então são coisas bem base mesmo.
saber se deslocar rapidamente, facilmente pelas linhas, colunas e células de uma planilha, ou seja, mexer, trabalhar ali, clicar, pular de uma linha, de uma planilha para outra, tal, essas coisas assim. Saber usar as guias, grupos e botões de opções e a barra de opções do Excel, né? E, evidentemente, conhecimentos básicos no uso do Windows, tais como trabalhar com janelas, trabalhar com pastas e arquivos, configurações básicas do Windows, etc. Mas essa parte aqui do Windows, com certeza, né, você já deve ter um conhecimento prévio, porque se você trabalhando com Excel, automaticamente já ali criar uma pasta no Windows, enfim, você já deve dominar. Se você não domina, é aquilo que eu falei, né? Você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque a gente não vai abordar esse tipo de assuntos aqui, tá? Bom, agora vamos ver uma visão geral sobre o poder das fórmulas e funções no Excel. Então isso já começa a entrar um pouquinho, a gente começa a aprofundar agora um pouquinho mais no conteúdo. O que pode ser feito com fórmulas e funções no Excel? É uma pergunta, né, que a gente recebe bastante, né? E a pergunta melhor seria, né, o que não pode ser feito com fórmulas e funções no Excel? Tá? Então temos aqui duas perguntas, uma formulada de um jeito, outra de outro. Bem, vamos começar pela primeira pergunta, ou seja, o que pode ser feito com fórmulas e funções no Excel? E aí a resposta é muita coisa mesmo, tá? Dá para fazer enormidades com essas fórmulas e funções. Tanto que tem usuários que passam a vida inteira usando somente fórmulas e funções e tem as necessidades inteiramente atendidas, né? Então tem profissionais que sabem um monte de fórmulas, trabalham com fórmulas o dia todo e mais, atende às suas necessidades. Vamos rapidamente apresentar uma definição formal de fórmulas e funções. Então, vou passar aqui para o próximo slide. E agora a gente vai ver o que são fórmulas no Excel. Então, fórmulas são expressões que digitamos em uma célula de uma planilha do Excel. Né? Toda fórmula, sem exceção, então é muito importante, sem exceção, ela começa com um sinal de igual. Tá? Então, vai começar uma fórmula igual e o nome da fórmula. Tá? Uma fórmula envolve dois ou mais valores para que o Excel realize cálculos, que a gente vai somar dois valores, né? Por exemplo, 2 mais 2, né? Ou dividir, ou multiplicar. Então, são dois valores, tá? Para que ele possa calcular para nós. Além desses valores, a fórmula pode conter uma referência, né, a um endereço, para acessar o valor contido no respectivo endereço e operadores, para a realização de cálculos. Então, essa parte de referência de endereço, agora no início você não precisa se preocupar, porque mais à frente a gente vai ver essas partes. Também assim como os operadores, que aí eu já falei para você alguns aqui, né? Se você não notou, soma, multiplicação, divisão, tá? Vamos considerar aqui alguns exemplos, tá? E aí dentro desses exemplos aqui você já vai ter uma noção melhor. Então aqui nós temos o primeiro exemplo, né, onde a gente vai supor que na célula A1 você coloque a seguinte fórmula. Lembra? Igual, porque toda fórmula começa com igual. Então, igual, e aí nós temos dois valores, 8 e 5. E nós temos os operadores, lembra? Adição, multiplicação, divisão. Nesse caso aqui, o asterisco ele representa multiplicação. Então, essa fórmula ela retornará, depois que você pressionar Enter, né, o valor de 40 na célula A1. Então, se a gente digitou ela na A1, né, então, depois ela vai fazer a multiplicação dos dois números, além do número 8 vezes o número 5, a multiplicação daqueles dois valores, né, e usando o operador de multiplicação, como eu já havia falado aqui, o asterisco. Tá? E volto a repetir, né? Não se preocupe em aprender sobre os operadores matemáticos e outros que podem ser utilizados em fórmulas nesse momento. Né? Veremos isso em detalhes ao longo do curso. Né? Então, mais à frente, você vai aprender em mais detalhes esses operadores. Nesse primeiro exemplo, a fórmula utiliza números e um operador de multiplicação. Claro, o sinal de igual, que é obrigatório, né? Sem exceção, como eu já havia comentado. Mas isso é uma regra que não tem exceções. Toda fórmula inicia com sinal de igual, e aí que parece ser um pouco repetitivo isso. Mas veja,
se você está iniciando, se você está começando aqui dentro de fórmulas e funções no Excel, é importante porque no início você não fixou bem essa informação, né? Então, tem que começar ali com o sinal de igual. E por isso que eu estou repetindo aqui várias vezes de propósito, né? Para que você realmente não esqueça. Essa questão de não esquecer, não é preciso decorar, porque vai ser impossível decorar todas as formas e funções do Excel. Com o tempo, você vai pegando quais que você vai mais utilizando, e com isso você vai masterizando na sua cabeça as fórmulas, né? Então, bem tranquilo. Quanto mais utilizar, melhor. Bom, vamos a um segundo exemplo aqui, né? E aí, quando a gente vamos supor que na mesma situação, lá na A1, você coloca a seguinte fórmula: igual, sinalzinho de igual, A2 mais B2. Veja que agora eu estou passando valores, mas valores referenciados diferente, porque antes eu passei 8 vezes 5, eu passei dois valores já fixos. Aqui não, aqui eu estou pegando duas referências de célula. Então eu não sei exatamente qual é o valor que tem na célula A2 nem na B2, né? Mas aqui, nós seguindo aqui nosso slide, né, vamos supor que na célula A2 nós temos o valor de 20, tá? E na célula B2 temos um valor de 30. Então, quando você digitar essa fórmula em A1 e pressionar Enter, será retornado o valor de 50, né? Ou seja, ele vai somar esses valores, né? Então, a gente tem o operador ali também. Então, quando o Excel encontra o endereço de uma célula, nesse caso A2, B2, em uma fórmula, efetua os cálculos utilizando o conteúdo existente nessa célula. Qual seria esse conteúdo? Seria aqueles valores que a gente digitou ali, 20 e 30. Tá? Ou seja, ela substitui o endereço A2, né, pelo valor contido na célula, na própria célula, e substitui o endereço da B2, da mesma fórmula, né, pelo valor contido na B2. Vamos tratar em detalhes sobre os endereços de células, endereços relativos e absolutos, e faremos um extenso estudo sobre faixa de células, né? Então, agora, nesse momento, você não precisa se preocupar com isso, tá bom? A gente vai ver isso bem mais à frente. Nesse segundo exemplo, né, dando mais uma explicação aqui, a fórmula contida em endereço de células e o operador de adição mais, tá? Para que não esquecer, eu repito pela terceira vez. Não, acho que eu já repeti mais de 3 vezes, mas isso vai ser assim, né, para que você possa fixar bem. Toda forma deve começar pelo sinal de igualdade. Beleza, vamos continuar. Bom, e agora, o que são funções no Excel? Então a gente já viu um pouco de o que são fórmulas, e agora a gente vai ver as funções, né? Então, funções são rotinas internas, prontas, que fazem parte do Excel. E essas rotinas prontas, internas, só ajudam muito, né? E podem ser utilizadas para facilitar os cálculos, desde os mais simples, tais como fazer uma soma de faixa de células e calcular uma média, até cálculos complexos que envolvendo estatística e matemática financeira, ou seja, até mesmo testes lógicos de comparação para fazer diferentes cálculos, com base em um teste ser verdadeiro ou ser falso. Então veja que a gente pode usar as funções para estatística, a gente pode usar as funções para matemática financeira, então ela é utilizada, a gente pode diversificar o uso dela, né? E sempre em prol de nós ajudarmos, né? Toda função tem uma sintaxe bem definida. Ó, veja lá da sintaxe. Então, assim como a sintaxe da fórmula, vamos supor que seja o igual e os parâmetros, aqui também a gente vai ter, as funções também têm essas sintaxes, né? Então, ela vai começar sempre pelo nome da função, tá? E aí a gente vai ter, dentro, abre parênteses e fecha parênteses, a gente vai ter parâmetros separados por vírgula. Então, a gente tem parâmetro 1, 2, 3 e N parâmetros, tá bom? As funções são compostas por dois elementos, né? O nome da função e os valores, né? Que são exibidos entre parênteses, como eu já havia comentado ali, e também conhecimentos como parâmetros ou argumentos, né? Que são conhecidos argumentos ou parâmetros. Inicialmente vem o nome da função, eu já havia comentado para você. E depois abre-se parênteses, e dentro dos parênteses passamos os parâmetros definidos para a função, e cada função tem seus próprios parâmetros. Então,
veja que um detalhe importante, né, que cada função tem seus próprios parâmetros, né, que seria os parâmetros default, né. Nesse curso, à medida que formos estudando as funções, iremos explicando quais os parâmetros devem ser passados para cada e qual tipo de dados de cada parâmetro. Se deve ser texto, numérico, data válida e outros, tá? Então tem alguns aqui. Depois do último parâmetro vem o fechamento de parênteses. Então, abriu parênteses, passou parâmetros, argumentos, fechou parênteses no final. A função recebe os parâmetros, utiliza esses valores para fazer os cálculos para os quais a função foi programada e retorna o valor com base nos cálculos efetuados. O Excel ele identifica uma função pela sua palavra reservada, ou seja, pelo nome da função. Então, o nome da função é uma palavra reservada, né? Essa palavra reservada vai fazer com que o Excel identifique que aquilo ali é uma determinada função. Por exemplo, a função soma, ela é utilizada para calcular a soma de uma ou mais faixas de células. A função média é utilizada para calcular a média aritmética de uma ou mais faixas de células. A função máxima é utilizada para retornar o maior valor de uma faixa de células e assim por diante. Aqui eu falei apenas de poucas funções, aqui, né? Tem várias. Veremos à medida que for ficando mais experiente no Excel, você irá lembrar de cabeça o nome e a forma de usar muitas das funções do Excel. Então, aquilo que eu já havia comentado para você. Eu, quando iniciei o Excel, eu normalmente não lembro de cabeça a todas as fórmulas, todas as funções, tá? Mas conforme eu vou utilizando, aquelas que eu vou utilizando com mais frequência, vai ficando mais na memória. E aí, automaticamente, fica mais fácil de eu lembrar, né? Soma, função, soma C, enfim, tá? Mas além de lembrar de cabeça, né, o Excel também tem a ferramenta que facilita o uso das funções, como por exemplo o comando inserir função, o qual você aprenderá a utilizar no decorrer desse curso. Então, o próprio Excel ele já traz essa ajuda porque de uma certa forma muito inteligente, né, os programadores que desenvolveram, porque a gente, com tantas funções, ficaria difícil da gente lembrar de cabeça, não tem como. Claro, pode ter pessoas que dominam com grande frequência, utilizam diversas frequências, porque sabem um monte, mas tem essa função de inserir função, isso vai facilitar para nós. E aqui tem uma informação importante, né, que na prática, na maioria das vezes, utilizamos uma ou mais funções dentro de uma fórmula para retornar valores, que serão utilizados para obter o resultado final de uma fórmula. Vamos a alguns exemplos bem práticos e simples que ficará bem fácil de entender. Exemplo 1, tá? Nosso primeiro exemplo. A fórmula a seguir é utilizada para obter a soma dos valores contidos na faixa de células de A1 até A10. Então, vou colocar aqui a fórmula igual, soma, abre parênteses, e aí coloca A1, 2 ponto A10. Então, é uma fórmula aqui, tá? A soma é o nome da função, né? E A1, 2 ponto A2 é o parâmetro passado para a função soma. Essa forma é equivalente a igual A1 mais A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10, tá? Só que, resumidamente, a gente pode colocar A1, 2 ponto A10. Então, duas formas de fazer o mesmo somatório ali, nesse caso, tá? Então, aqui, ó, como eu havia falado, A1 a 2 ponto A10 significa que é uma faixa de célula, desde A1 até A10. E não se preocupe com esse conceito de faixa de célula agora. A gente vai aprender isso com mais detalhes mais à frente, né? A gente vai estudar, vai simplificar o conceito e muitas vezes e muitos exemplos detalhadamente ao longo do curso. Tá, o objetivo aqui nessa introdução é só fazer uma apresentação do que você verá no curso, do conceito de fórmulas e funções do Excel, do quão poderosas são as fórmulas e as funções, ou seja, de quanto poder pode ser feito usando essas fórmulas e funções, conhecimentos matemáticos base, um pouco de lógica e raciocínio lógico, tá? Que é raciocínio lógico, a forma que a gente vai pensar, como é que a gente vai utilizar para resolver aquele determinado problema. A gente usa um raciocínio lógico e depois aplica uma lógica para fazer
aplicar aquela solução ali, tá? Vamos a mais um exemplo. Nesse exemplo 2 aqui, a gente tem uma fórmula aqui que vai obter a média aritmética. Então, a gente usa aqui igual média e pegamos a nossa faixa ali de A1 a 100. Né? Então, média é o nome da nossa função, que tem que ser assim mesmo, ou seja, com acento. Tá? Então, se digitarmos a média sem acento, irá gerar um erro e dizer que não existe a função. Então, como é uma sintaxe, essa sintaxe e o nome da função é média. Se fosse sem o acento, ficaria media. E aí o Excel ele não iria identificar. Lembra as palavras reservadas, né? Então, por isso que ele vai... Como é que eu vou explicar para você? Ele vai localizar e vai identificar, essa é a palavra correta, que média é uma função, tá bom? E aí tem os parâmetros ali que pega da faixa de A1 a 100 e todas, ou seja, todas as células, desde a célula A1 até a célula A100. E assim poderíamos passar páginas e páginas, né, só falando sobre fórmulas e funções no Excel, né, que aliás é exatamente isso que faremos nesse curso, pois ele é só sobre fórmulas e funções no Excel. Realmente teremos muito o que estudar, exemplificar e praticar sobre esse assunto. Aquilo que eu venho comentando, tem muita coisa para a gente estudar, para a gente aprender, tá? Bom, vamos voltar aqui à pergunta inicial lá do tópico. Se você já não lembra daquela pergunta, vamos refazê-la aqui, né? Então, o que pode ser feito com fórmulas e funções no Excel? Agora você já vai ter uma noção, já vai ter uma resposta mais adequada, né? Você vai, opa, peraí, dá para fazer muita coisa mesmo, tá? Vamos prosseguir aqui. Na verdade, o limite das fórmulas e funções no Excel parece ser somente a capacidade de raciocínio. Raciocínio, como que vai utilizar, tá? Seu conhecimento em matemática básica e sua criatividade, de como vai montar e estruturar as fórmulas. Tá? E eu já vi planilhas incrivelmente eficientes, práticas que resolvem problemas bem complexos, somente usando fórmulas e funções no Excel. Aquela história, você pode ter uma planilha complexa e está trabalhando só com fórmulas e vai resolver o seu problema e vai funcionar. Tá? E aqui no Excel nós temos funções prontas que podem ser divididas em categorias. Tá? Então, as funções elas se dividem em categorias e aqui eu vou apresentar algumas aqui para exemplificar. Funções para cálculos básicos, tais como soma, média, máxima, mínima, etc. Funções para trabalhar com dados em formato de texto, funções para trabalhar com data e horas, funções para trabalhar com cálculos matemáticos, funções para pesquisar em lista de dados, com filtros básicos e avançados, funções para trabalhar com cálculos matemática financeira, funções para trabalhar com cálculo de estatística, funções lógicas para testes condicionais e realização de diferentes cálculos, dependendo dos resultados dos testes lógicos, funções para análise de dados e cálculos de sums totais, funções de pesquisa e referência, fórmulas e funções matriciais para fazer verdadeiros milagres, né, com os cálculos, programação VBA para a criação de funções personalizadas, muito e muito mais mesmo, tá? E aqui programação VBA, eu sou especialista em VBA e dá para fazer muita coisa com VBA. Dá para ir além do que são fórmulas e funções, certo? Mas vamos continuar. E como se não bastasse, né? Como eu vinha estar falando, programação VBA do Excel, né, que permite criarmos as nossas próprias funções. Agora imagina, o Excel já traz um monte de funções. E ainda com o poder do VBA você consegue criar suas próprias funções. E aí você pode criar suas funções, utilizar seu raciocínio lógico, usar sua lógica. E isso vai dar muito poder para você. Né? E aí você pode fazer muitas coisas mesmo. Né? Por exemplo, não existe internamente pronta no Excel uma função para calcular o DV, né, que é o número do CPF, dígito verificador. Né? Então, para verificar se o número do CPF é válido ou inválido. Então, podemos criar uma função para fazer esse tipo de validação. Né? Olha quanto que você já pode
estar pensando, imaginando o que você pode estar criando. E aí você vai usar a programação no Excel VBA. Então, dentro do próprio Excel, já tem um ambiente para trabalhar a área de programação. E é muito legal também. Inicialmente não tinha previsto incluir essa parte de programação VBA aqui, nesse curso, inicialmente. Mas apenas para você pegar o gosto, né, e depois de continuar os estudos, se for o caso, vamos incluir como módulo final do curso, um módulo bem extenso, no qual abordaremos fundamentos de programação do VBA no Excel e mostraremos como criar funções personalizadas usando programação VBA. Então tá aí, nós vamos mais além, você vai dominar as fórmulas, as funções e vamos estender isso à programação VBA para que você possa então criar essas funções personalizadas e aí você vai dominar completamente. Mas já vou avisando, né? Muito cuidado, a chance de você se apaixonar pelo VBA e não largar mais é muito grande. Gente, um parâmetro. Eu programei e programo até hoje em Excel VBA há mais de 14 anos. Então, quando eu vi o VBA pela primeira vez, que eu pude programar e criar sistemas, fazer automatizações, é fantástico. Assim como as fórmulas, assim como as funções. Nós já vimos uma forma extremamente simples, né, que foi igual ali soma em uma faixa de célula, né, de 1 a 10, que faz a soma dos valores nesse intervalo. E apenas para título de exemplo, não se preocupe em entender essa fórmula agora, né? Que nós vamos ver a fórmula, vamos ver um exemplo aqui de uma fórmula absolutamente grande e complexa. E aí temos essa fórmula aqui, igual C aparente, índice, faixa de célula de A a 4 a 15, lins, pegando uma faixa de A4 a 15, né? Lin indireto, mesma coisa, depois igual aspas duplas, ponto aspas duplas ali, depois índice, ou seja, isso aqui é bem complexo, né? E aí tem aqui, né, parece um verdadeiro mostrengo, não é mesmo? E ao final, o que faz essa fórmula? Relaxe, no módulo sobre fórmulas e funções matriciais no Excel, você vai aprender a entender com exatidão o que faz e como funciona esse monstrengo. Então, nós chegamos aqui ao nosso último slide aqui sobre essa introdução de tudo que você vai ver dentro desse curso, né? Foi um pouco extenso essa parte teórica aqui, mas muito importante, porque você já deu para ver o que pode ser feito com fórmulas e funções no Excel, né? Muita coisa mesmo. Temos a parte de VBA também. Então aqui vai ser um curso muito completo que você vai conseguir dominar toda essa parte aqui que vai ajudar fórmulas, funções para você usar no seu dia a dia. Então vamos para a nossa próxima videoaula. Que bom que você assistiu a lição até o final. Espero que ela tenha sido útil, tenha trazido novos conhecimentos para você. Lembro novamente que todas estas lições elas são gravadas com base no conteúdo deste livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Robert Martins. É um livro Fórmulas e Funções do Excel, curso completo e prático. É um livraço com 1174 páginas, onde tem muitos exemplos práticos sobre o uso das fórmulas e funções no Excel. Não só o uso das funções internas, mas também os exemplos mostram muito a lógica envolvida no uso de cada função. Tem alunos que relatam que só da lógica que a gente explica ali já ajudou muito a resolver muitos problemas que estavam parados há muito tempo. Então é um livraço com excelente conteúdo, e uma maneira de você nos ajudar, de apoiar aqui o canal, é comprando o livro através deste link aqui. Além de estar com preço especial, frete muito reduzido, comprando através desse link você ganha de bônus acesso à Universidade Prática do Excel, que é um pacote de 22 cursos online sobre Excel, total de 925 videoaulas, que vai desde o Excel básico até o VBA avançado, com criação de sistemas de controle de estoque, de controle de orçamentos, de pedidos, tudo usando Excel e programação VBA, análise de dados, tabelas dinâmicas, é muito conteúdo.
Nesse link aqui tem a lista de todo o conteúdo do livro, informações detalhadas, lista das 925 videoaulas e como você fazer para comprar o livro, opções de pagamento, envio, tudo detalhado nesse link aqui. Se você puder nos ajudar, nos dar um apoio, fica aqui o pedido para efetuar a compra do livro através deste endereço aqui. E outras formas de você nos ajudar o canal a crescer é inscrever-se no canal, clica no sininho e ativa as notificações para você ser avisado sempre que um novo vídeo é publicado. Utilize o campo comentários que fica abaixo do vídeo para colocar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios. Os comentários é um dos itens mais importantes para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante para você e passe a indicar o vídeo, as lições de fórmulas e funções para outros usuários que também têm interesse no Excel. Então é muito importante, faz um comentário, nem que seja para dizer gostei do vídeo, valeu, quando sai vídeo novo. E eu sempre respondo a todos os comentários. E ajudem na divulgação desse conteúdo gratuito, compartilhando o link do vídeo, através do e-mail, do WhatsApp, do Telegram, das redes sociais que vocês participam, enfim, ajudem na divulgação desse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais frequentemente eu publico o vídeo e compartilho o conteúdo aqui no canal. Valeu? Muito obrigado por assistirem até aqui e até a nossa próxima lição sobre fórmulas e funções no Excel. Curso completo, só exemplos práticos. Valeu!